Título da mensagem de hoje: Mudanças. Mudanças. Eu poderia até perguntar, quem gosta de mudanças? Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ter novidades sempre. Tem gente que não gosta, né? Normalmente, aquelas pessoas que são mais o fleumático, né? Aquela pessoa que é mais... Ela não gosta de mexer, não gosta das coisas sempre do mesmo jeito, sempre certinho, daquela mesma forma. Tem outras não, tem outras que ficam entediadas. Eu sou uma delas, eu fico entediado se não tem mudança. Quer falar alguma coisa? Não, porque minha cozinha também muda direto. Minha sogra faz isso, meu sogro quase morre. Ela vive, não é só a cozinha não, ela muda uma sala para outro lugar, mexe as coisas. Vive mudando. Ele não gosta, ele gosta das coisas sempre do mesmo jeito, certinho. Pessoas são diferentes, né? Algumas gostam, outras não gostam de mudanças. E nós vivemos num mundo que está constantemente mudando. A nossa vida constantemente está mudando. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Eu duvido muito que o Samuel pensava em estar aqui um ano depois de ter ido embora. Mas Deus o trouxe de volta. O pastor não sabia que ia estar sem óculos hoje, um ano atrás, mas está lá, sem óculos. Se Deus quiser, os dois olhos vão funcionar, que é uma beleza. A gente não sabe, às vezes as mudanças não são tão boas, né? Como algumas pessoas como meu vizinho ali, que foi mandado embora, né? Essas pessoas perdem emprego. Então, tem mudanças boas, tem mudanças ruins. E o mundo é cheio de mudanças, costumes. Se você parar para pensar, por exemplo, eu vou falar uma coisa e vai dizer, até parece, habilidade de passar roupa. Hoje, quando a gente procura uma roupa que seja daquele material que não precise passar ele, que não se amasse, vestido, ou é um que não se amasse, ou é aquele que naturalmente é amassado, né? Que é todo, né? Que você não se importa. Mas se você voltar aí 30 anos para trás, aí onde as camisas, ou um pouco mais ainda, que tinha até que engomar, o povo do passado engomava a roupa. Hoje em dia muita gente não sabe nem o que é engomar a roupa, né? Que tem que usar agulha. Ou até o ferro, lembra aqueles ferros que tinha que colocar a brasa dentro dele? Não sei se os irmãos aí vão entregar as idades aí, já viram aqueles ferros, né? Eu vi aquele ferro, minhas meninas não sabem nem o que é isso. Se eu perguntar, por exemplo, para o Lucas, você sabe o que é o guia 4 rodas? Não. Mas os mais velhos sabem o que é o guia 4 rodas. Não existia GPS naquela época. Você estava numa viagem, duvido muito se o pastor já não... Samuel, abre aí. É por aqui mesmo que vai? Está indo numa viagem missionária para algum lugar e abre aquele guia lá. Peraí, o senhor passou aonde? Então era um mapa desse tamanho, era assim, você comprava na banca e abria, ele ficava enorme, para você poder achar o caminho. Não é igual o GPS hoje que você fala, Alexa, por favor, eu quero ir para tal lugar. Ela te dá tudo, até se tem pedágio, se vai ter um cafezinho no meio do caminho, ela faz tudo para você. Então, coisas que passam, que mudaram, costumes que mudaram. Se eu rasgasse essa camisa 30 anos ou 40 anos atrás, a minha avó ia comprar uma nova ou ia costurar ela? Na hora, ela já tinha um kitzinho dela e deixava zerado ainda, né? Nem parecia que tinha sido costurado. São costumes, cultura, a cultura muda. Se você parar para pensar, o índio que vivia aqui antes dos portugueses chegar, são iguais os índios, culturalmente falando, igual hoje? Não são, mudou isso também. Ou de 1988 para trás, tinha escravidão. Mudou isso também. Muita coisa, a cultura, o costume mudou, os crentes mudaram, infelizmente. Os crentes mudaram, os nossos pais, eles vinham o mesmo tipo de crente que veio hoje, que era a mesma coisa. Era completamente diferente. E até eu ouvi uma piada de um pastor esses dias,
ele falando assim, se você vê uma Bíblia, como é que você descobre se ela... Eu posso falar que todos são de casa? Não tem nenhum visitante? Como você sabe de quem é essa Bíblia? Se ela é de quem que é a Bíblia? Aí ele falou, aí ninguém respondeu, né? Aí ele pegava e disse assim, se você bater e sair pó é de católico, porque fica aberta lá em cima, mas se tiver cheiro de sovaco é de crente. Mas isso anos atrás, porque os crentes, você viu um crente, era o quê? Você sabia que era crente porque estava lá com sua Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. Era assim, os crentes antigamente, não que seja errado, a gente não é obrigado a andar com a Bíblia aqui, né? Não é algo que é obrigatório, mas mudou tudo muda. E nosso estado de espírito é completamente influenciado pelo que vemos, pelo que ouvimos. E isso define o que nós cremos. Como nós estamos por dentro, isso é afetado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Isso vai definir o que eu creio também. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 13, verso 8. Nós cantamos, o último hino foi uma ligação com esse versículo. Hebreus 13, 8. Que diz o seguinte, não vou pedir para ficar em pé porque é um versículo bem pequenininho. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é o mesmo. O Senhor nos garante isso. E por causa disso nós podemos confiar no Senhor. Sabemos que o Senhor não muda, porque se fosse como as outras coisas na nossa vida, como poderíamos confiar? Mas nós confiamos porque cremos num Deus que não muda, que é o mesmo. Pedimos, Pai, abençoa essa mensagem, abençoa o devocional, que cada um dos irmãos possa tirar o máximo e o melhor que puder da Tua palavra, deste devocional. E me ajuda a transmitir também conforme a ideia que eu tive ali ao estudá-la. Abençoa, Senhor, eu te peço, cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ou seja, acreditamos naquilo que nós gastamos tempo. Nós demonstramos isso. A gente gasta tempo com alguma coisa porque a gente acredita naquilo. A gente não vai ficar fazendo algo que a gente sabe que não é nem verdade, que não vai produzir nada. E se gastarmos o nosso tempo com o Senhor e a Sua palavra, veremos que tudo que está relacionado ao Senhor não sofre mudanças. Diferentemente de todo o resto na nossa vida, o Senhor, nada relacionado a Ele sofre mudanças. E por esse motivo, e é essa a ideia da mensagem de hoje, não podemos duvidar do Senhor nem das Suas palavras. Nós não podemos duvidar do Senhor. Porque tudo que Ele falou que Ele faz, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. O que Ele falou no passado, Ele já fez algumas coisas, Ele está fazendo outras e vai fazer outras ainda. E mesmo pessoalmente, individualmente, relacionado a cada um de vocês, a mim também. Tudo que Ele prometeu na palavra dEle, Ele vai cumprir. Seja cuidado, seja proteção, todos os nossos dias foram contados. Lembra que Davi fala isso? Todos os meus dias. Ele sabe de cada um deles, ele sabe de um fio de cabelo, sabe quando tá caindo os cabelos, ele sabe aqueles cabelos que estão lá no box do banheiro lá, que entope inclusive o banheiro, dá um trabalho para limpar aquilo, mas Deus sabe inclusive desses fios de cabelo, Ele conhece cada coisa, e hoje nós veremos 3 coisas relacionadas a Deus que não sofrem mudanças. A primeira delas, a palavra de Deus não muda. Mateus 24, 35 diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Pode acontecer, pode vir o governo que vier. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Não importa, o mundo está de cabeça para baixo, entrou em guerra, se Ele disse que as coisas vão ser assim, vão ser assim. Já parou para assistir filme de catástrofe? Que, um meteoro. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, quando sai alguma notícia que cientistas descobriram um meteoro. Estou nem aí para isso.
Porque não é assim que vai ser as coisas. Pode estar mais pertinho da terra, não vai bater. Não vai, porque não é. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala outras coisas, que o mundo vai correr de outra forma e Deus vai seguir o seu cronograma. Então pode. Pandemia, ok, tudo bem, teve a pandemia. Mas não vai mudar uma vírgula dos planos de Deus e do que está na palavra dele. Pode mudar céus e terra, a minha palavra não muda. É isso que ele diz. Porque ela é inspirada. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E isso me garante que quando eu vou para a palavra de Deus com o coração humilde, com o coração disposto a aprender, eu aprendo. Porque a escritura é apta para isso, para ensinar. E também ela repreende o meu comportamento. Quando eu estou falhando em alguma coisa, mas ainda assim eu estou lendo a Bíblia, normalmente você vai chegar em algum momento ali que você vai, opa, isso é para mim. E o Espírito Santo vai, é para você, é para você, é para você. E aí você diz, não, peraí, eu tenho que mudar meu comportamento. A palavra de Deus também ela é infalível. Eu não continuei ali, né, que ela é para corrigir e para instruir em justiça, mas eu não quero ficar muito tempo em cada versículo. Ela é infalível, e por ela ser infalível, ela deve causar alguns efeitos em nós. Salmos, pode abrir lá, Salmos capítulo 19. Não vou pedir para abrir em todos os versículos, mas um ou outro. Salmo capítulo 19. Esse versículo é muito importante. Não que os outros não sejam. Salmo capítulo 19. Todos lá? Versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita, ou seja, ela é infalível, ela é perfeita. E por ela ser perfeita também, ela refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus é infalível, então ela tem que causar esses efeitos em mim. Quando eu estou abatido, ela refrigera a minha alma, se eu creio nela. E por eu saber que o testemunho do Senhor é fiel, eu ganho sabedoria com isso. Eu adquiro sabedoria, por quê? Porque eu não vou acreditar em qualquer coisa que é falado por aí, eu não vou acreditar em nenhum tipo de promessa, a não ser na palavra de Deus. E isso é sabedoria, é conhecer e crer em Deus. É acreditar que Ele está cuidando de todas as coisas e que Ele é infalível. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Sabe quando você fica muito bravo, quando você vê injustiças acontecendo, você vê líderes tomando decisões que são erradas, mas aí você vai para a palavra do Senhor e você vê que você lê o que Deus fala e diz, isso alegra, tem que alegrar o seu coração e te dar a tranquilidade que Ele vai julgar essas coisas erradas. Ele vai punir isso um dia. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra do Senhor é quando a gente estuda ela, quando a gente lê ela com o coração disposto a aprender, com o coração disposto a crescer espiritualmente, isso traz um brilho nos olhos. Isso faz com que você se torne até mais bonito. Já viu pessoas que, para a maioria, quem não conhece diz aquela pessoa é meio desprovida de beleza, mas quando é um servo do Senhor, você passa até a achar a pessoa bonita, porque é até agradável de estar perto dela, porque ela tem um brilho diferente, porque ela tem esse prazer na palavra do Senhor, ela tem um relacionamento diferente com a Bíblia, e isso faz com que ela seja diferente, você quer estar perto. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu considero assim, né? Eu não quero ofender ninguém, mas assim, porque eu tenho muita proximidade com ele, Rogério. É muito gostoso estar perto do Rogério, porque ele tem esse brilho, ele emana esse brilho. Quem conhece ele sabe disso. É uma disposição em servir a Deus, é uma disposição em ajudar. Eu amo muito esse irmão e gosto de estar muito, assim, a minha amizade com ele é muito boa. Mas é um exemplo que eu consegui pensar assim de alguém que vive isso constantemente.
e alegra muito meu coração. Não podemos duvidar da palavra do Senhor, não duvidar do Senhor nem das suas palavras, porque, primeiro, a palavra de Deus não muda. Segundo, o caminho para Deus não muda, não é do meu jeito, não é do seu jeito. João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, e é o caminho de Deus. E o caminho de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e por isso precisa haver conversão. Atos 20 e 21, Paulo falando aqui, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. Ou seja, você está indo por esse caminho. Eu lembro muito bem do pastor João Mitchell pregando e falando isso. Você está indo por esse caminho, e aí você encontra Cristo e você faz isso. É uma conversão, é uma mudança completa de caminho, de rota. Você estava indo para lá, mas você volta. É o caminho de Deus. Não tem como eu dizer que sou salvo, mas eu estou indo por um caminho que é diferente, o caminho de Caim. O caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho do afastamento de Deus. O caminho de Deus não muda. E é necessário que eu esteja observando a minha vida para ver se eu estou neste caminho. Se eu realmente fiz essa conversão, eu estava indo para lá e eu converti para cá, eu mudei. É necessário, porque Cristo morreu para nos salvar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E é necessário receber a Cristo como Senhor e Salvador. João 12 vai falar: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É muito claro o caminho de Deus, ele é muito simples, mas é necessário seguir exatamente o caminho dele. Terceiro, primeiro, a palavra de Deus não muda. Segundo, o caminho para Deus não muda. Terceiro, a vontade de Deus não muda. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus, ele não quer que alguém se perca, ele quer que as pessoas sejam salvas. Eu fico muito... Eu não consigo entender certos homens pregadores famosos que eu respeito falar assim: olha, Deus fez alguns porque ele disse, ó, esse vai para o inferno porque eu quero, eu decretei que esse vai para o inferno. Não consigo, não entra isso na minha cabeça, porque a Bíblia diz outra coisa. Ele quer que os pecadores sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer isso. Os homens é que não querem. Muitos não querem, mas ele quer. Ele não fez robôs, ele fez pessoas com capacidade. Ele permite que a pessoa entenda e tome uma decisão. Mas a vontade de Deus não muda, não somente com relação aos pecadores que eles sejam salvos, mas que os salvos sejam separados. 2 Coríntios 6,17. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É muito claro esse versículo, nós temos que nos separar. Nós não podemos andar como se fossem amigos com pessoas do mundo. Nós não podemos ter esse tipo de amizade, porque a pessoa do mundo, ela vai
fazer coisas do mundo. E ela vai acabar te arrastando para fazer coisas do mundo. Quantos jovens eu tenho visto, olha, que eu vejo nas redes sociais, filhos de conhecidos meus, que inclusive estão no ministério, mas não moram, acho, mais com os pais, e que estão vivendo uma vida terrível, terrível. Mas eu lembro desses mesmos filhos deles, do tamanho das minhas meninas, na igreja, na EBD, aprendendo. As tias ensinando. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com eles? Por que eles hoje estão no mundo e não estão na igreja? Porque andaram com o jugo desigual. Porque se deixaram levar pela influência mundana das pessoas. Ela arrasta. Não adianta, não, vou levar meu amigo, minha amiga para a igreja. Não. Pregue o evangelho. Tenha um bom coleguismo, mas não ande junto. Pregue o evangelho. Não faça as mesmas coisas. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E também, a vontade de Deus que não muda, que os pecadores sejam salvos, que os salvos sejam separados e que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Alguém que não se enche do Espírito, o que o início do versículo diz que ela é? Insensato. Alguém que não se enche, não busca ser cheio do Espírito, é insensato. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito, porque quando somos cheios do Espírito, nós produzimos muito fruto. Não é uma mensagem longa, é um devocional. Então, conclusão. O mundo muda. Está em constante mudança. As igrejas mudam. E nós estamos vendo as igrejas mudando para pior. Aceitando coisas que não deveriam ser aceitas. Porque querem encher, ter bastante gente. Mas a consequência disso é aceitar coisas que Deus não aceita. É concordar com coisas que Deus não concorda. As religiões mudam. Interessante, se você voltar alguns anos atrás, você não saberia de batistas do sétimo dia. Eu já vi igreja assim. Os próprios adventistas, mas o adventismo é seita mesmo, não dá nem para colocar como exemplo. Mas até eles que eram bem rigorosos em muitas coisas, hoje, o que falar das nossas igrejas? Que aos pouquinhos vão deixando uma coisinha, isso aqui não é tão ruim assim, isso aqui não tem nada a ver, é só um tiquinho. Mas é de tiquinho em tiquinho que a igreja vai mudando. É aos pouquinhos. É aos pouquinhos. E de repente, a igreja não tem mais nada a ver com aquilo que ela foi um dia. Já não prega mais o evangelho como deveria pregar. Já aceita coisas que não deveria aceitar, até o ponto de chegar um dia, como alguns pastores, acho que é de São Paulo, não sei se do Rio também, aceitar que o homossexualismo não é pecado, que Deus permite isso. Nós devemos entender que Deus não muda, nem os princípios dele, nem a vontade e nem o caminho dele. Mas o que nos alegra o coração é que Jesus não muda. E o que ele prometeu para nós, ele vai cumprir. Tudo que ele falou que vai fazer nas nossas vidas, ele fará. E isso é uma garantia para nós de alegria. Porque por mais que o mundo está pegando fogo, um dia nós estaremos com ele. Um dia a gente não vai estar mais aqui. E isso deve alegrar o nosso coração. A certeza de que Deus não muda e de que ele vai cumprir as promessas dele. Amém? Vamos orar.
Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos apenas no Senhor, não termos medo das coisas aí fora, do que está acontecendo no mundo, porque sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor vai cumprir a sua palavra, cada parte dela. Nada vai cair por terra. Pode passar o mundo, mas as suas palavras não passarão. E nós nos apoiamos e firmamos a nossa fé nisso, Senhor. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão Cláudio, vamos?